Bom dia, queridos. Graça e paz. Estão com frio? Tá tranquilo, né? Bom estar com vocês novamente. Adorar ao Senhor com essa alegria. Bom rever os irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor, comigo. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Seu capítulo 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, a partir do verso 33. Eu vou estar lendo até o verso 9 do capítulo 11. Isaías 10, a partir do verso 33. Diz assim a palavra de Deus: Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Verso 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos, nós vivemos num mundo carimbado de desespero, num mundo encharcado de ódio, num mundo ferido pelas guerras, mundo onde as nações vivem em tensão e conflito umas com as outras, mundo de intolerância religiosa, onde pessoas matam impiedosamente o seu semelhante em nome de Deus. Nós vivemos no mundo do terrorismo que deixa sobressaltada a alma humana, um mundo onde as pessoas buscam subterfúgios falsos para aquietar os grandes conflitos da alma. Nós vivemos num mundo encharcado de desespero. Quantas pessoas que flertam até mesmo com a morte e que tiram a sua própria vida. Quantas pessoas mergulham nas águas turvas do vício terrível das drogas, no vício terrível do álcool. Quantas pessoas que se destroem usando os meios mais dramáticos para entrar por esse corredor escuro do desespero filosófico, do existencialismo, do ateísmo, do ceticismo, do agnosticismo, da religiosidade completamente divorciada da verdade que nós conhecemos, a verdade de Deus. As pessoas, elas dizem, a esperança, o jargão famoso, a esperança é a última que morre. Mas a esperança morre, querido, dependendo
Onde ou de onde está a sua esperança? Onde você deposita a sua esperança? Se a sua esperança está no dinheiro, essa esperança um dia acaba. Porque não tem gaveta em caixão, não tem caminhão, não é isso? De mudança e enterro. Se a sua esperança está na beleza do seu corpo, essa esperança morre porque o seu corpo ele vai envelhecendo, vai ficando enrugado, e daqui a pouco nós ficamos doentes, daqui a pouco nós ficamos caquéticos. Se a sua esperança ela está no poder político, esse poder também acaba, porque a fama dos homens, a glória dos homens se apaga. Se a sua esperança está na sua religião, você acaba entrando em colapso, porque a religião não é um alicerce sólido para sustentar a sua vida. Queridos, durante o reinado de Acais, o rei da Síria e o rei de Israel, eles vieram com os seus grandes exércitos contra as cidades de Judá, que tinha como rei Acais. Estamos aqui em 700 anos antes de Cristo. Tiveram ali atacando Judá muitos sucessos e até chegaram a cercar a cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá. E faltava pouco para capturá-la, mas até nesta hora, sobre ameaça de morte, quando os inimigos então podiam entrar em Jerusalém a qualquer momento, Acais, o seu rei e seu povo não se arrependeu dos seus pecados de desobedecer ao Senhor. Não se humilharam perante Deus para pedir perdão e ajuda dele. Não. Acais, o rei de Judá, mandou pedir ajuda do rei da Assíria, que era o império dominante na época. Ele voluntariamente se sujeitou a este rei. Tirou toda a prata e todo o ouro do templo magnífico que Salomão tinha construído para o Senhor Deus, também os tesouros do palácio, e deu tudo de presente ao império dominante, ao rei da Assíria. Foi a Síria, junto com as 10 tribos de Israel, que as tribos aqui estavam separadas, 10 tribos do norte e 2 de Judá, que estavam atacando Jerusalém, que era a sua capital. Foi da Assíria que Acais, então, rei de Judá, buscou ajuda contra eles. Este texto que nós lemos, queridos, como eu já disse, nós estamos aqui há 700 anos antes de Cristo. Esse texto que nós lemos nos apresenta a esperança, ou seja, a ação divina do Deus dos exércitos em relação à Assíria, que era o império dominante, e o rei ideal que está por vir, o Messias, o rebento, que sai do trono de Jessé, da raiz de Jessé, que sai da linhagem de Davi. Os ramos da floresta, que nós lemos no verso 33 e 34, e o cedro alto e imponente do Líbano, que nós lemos no verso 34, representam aqui o exército assírio. O Senhor os cortará. Ao contrário, então, daquelas árvores orgulhosas que Deus cortou, e isso está no verso 33 e 34, o remanescente é um tenro, um rebento saído de um toco que aparentemente estava morto. Esse é o Messias. Isaías, então, ele olha além do julgamento do seu povo e vê a glória
do reino glorioso, quando o Messias vier reinar. E isso está no capítulo 11, do versos 1 ao verso 9. A dinastia de Davi, queridos, ela havia chegado ao fim, mas da sua família, como Deus havia prometido a Davi, viria um Messias. E isso está em Romanos capítulo 1, verso 3, e Apocalipse também, capítulo 5, verso 5. O verso 1, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Queridos, o verso 1, ele é um anúncio. O ramo sairá do rebrotar da dinastia davídica, do rei Davi. Jessé, ele é o pai de Davi, oriundo de Belém. O broto, ele sai de um tronco, ou seja, símbolo de uma devastação anterior. Capítulos 7, que tem um bloco, do capítulo 7 ao capítulo 12, nós temos um bloco, até o 10:34, vinham falando tanto de julgamento de Yahvé, o Senhor Deus, em forma de devastação, despojo e dominação. E aqui está, a partir do verso 1, a continuação do discurso profético e a sua concretização, para então anunciar a esperança ao povo, a esperança de restauração, que o renovo viria de Nazaré, Jesus de Nazaré. E assim nos diz Mateus 2:23, que chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno, que significa renovo. E a partir do verso 2, queridos, capítulo 11, nós vamos percebendo o desdobramento que o profeta Isaías vai proferindo, desdobrado aqui em três grupos de 2: espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e espírito de temor do Senhor. Verso 2. O Velho Testamento, sabedoria, é a sabedoria prática que leva a efeitos planos, a conclusões bem-sucedidas. Inteligência inclui conhecimento que permite a pessoa distinguir o certo e o errado, e a verdade da falsidade. Conselho inclui a habilidade para tomar decisões. Isso tudo o Messias vai ter. Fortaleza significa poder divino para levar a efeito as suas decisões. Conhecimento, aqui é o conhecimento do caráter e da natureza de Deus e o seu relacionamento com a humanidade. O temor do Senhor é uma reverência que o obedece e o reconhece, o direito dele à nossa veneração e adoração. É o princípio da sabedoria e é o princípio do conhecimento. O verso 3, na parte A, diz que o Messias, o renovo, deleitar-se-á no temor do Senhor. Isto, queridos, significa que ele receberá com prazer o temor do Senhor, que lhe é dirigido. Além de ser um profeta, ele também será um juiz. Mas esse Messias será um juiz distinto dos juízes humanos. Ele não terá que depender de evidências externas, com percepção divina. Esse Messias, o renovo, ele verá dentro das mentes das pessoas, dos corações das pessoas. Ele saberá o que é e o que não é a verdade. Mateus 7, 21 a 23. No verso 4, o texto nos informa que o pobre, aquele humilhado, necessitado, o pobre que era frequentemente explorado,
negligenciado, eles receberão a justiça e proteção por causa da justiça do Senhor, por causa da justiça do renovo do Messias. O verso 5 nos informa que os cintos simbolizam o estar pronto para a ação. O Messias não dependerá dos métodos ou até mesmo dos armamentos de guerra humanos. Justiça e verdade para o propósito e promessa de Deus serão vistas em todas as suas ações. Ele será o exemplo para todos os líderes. O reino deve ser introduzido pelo juízo. Assim, o juízo de capítulo 11, verso 4, é seguido pelas condições milenares do verso 6 ao verso 9. Elas serão melhores que a do jardim do Éden. Nos informa, o verso 6 ao verso 9, que a natureza dos animais será mudada. Será mudada. E as crianças não precisarão ter medo, até mesmo de cobras venenosas. Todos os efeitos, então, da maldição infligidos na terra por causa do pecado de Adão serão findos. A criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Queridos, os capítulos 11 e 12, que são bem pequenos, descrevem para nós um surgimento de um reino. Surgimento de um reino. Ou seja, num cenário de desesperança. Desesperança. A terra de Judá devastada, os reinos destruídos, aparentemente então não tinha o que esperar. Não tinham o que esperar. Portanto, no meio desse cenário, o profeta Isaías descreve a esperança que ressurgiria, o Messias que viria, o rei haveria de vir, trazendo então para aquele povo um reino justo, de justiça, poderoso, um reino que estabeleceria de uma vez por todas a paz, a harmonia. Isso está contido em todo o seu capítulo. No capítulo 11 e 12 também nos informam sobre isso. O povo então teria a sua esperança atendida. Essa passagem ela aponta para nós, para duas grandes promessas. 700 anos antes de Cristo. A primeira promessa é da vinda de Jesus, que veio 700 anos depois. Mas também ela aponta para a segunda vinda do Senhor Jesus. Queridos, o meu objetivo então, neste texto, nesta manhã, é mostrar como Deus está neste cenário, usando o profeta Isaías para trazer esperança onde não tinha esperança. Esperança ao povo, mostrando a vida desse Redentor, a vida deste Rei, e como o reino deste Rei haveria de estabelecer para sempre a paz deste povo com Deus. O tema da minha mensagem nesta manhã, e que eu quero refletir com os irmãos, é este: a esperança do renovo. A esperança do renovo. A esperança do renovo, queridos, ela está na raiz de Jessé. A esperança do renovo está na raiz de Jessé. A sua esperança está na raiz de Jessé, do Messias, do Senhor Jesus, e isso nos informa o verso 1. Isaías já tinha anunciado que Judá seria devastado pelos seus inimigos. Judá seria destruída, mas um toco de esperança ficaria ali. Um toco de esperança ficaria ali. E essa seria a semente, como diz o texto.
de uma grande árvore que cobria todo Israel com seus ramos, a linhagem do rei Davi, aparentemente extinta por causa das guerras e número de mortes, ou seja, o cenário que o profeta descreve indicava que não havia mais ninguém na linhagem de Davi. Não havia mais ninguém. É como se um povo fosse extinto totalmente. Tudo então apontava para a ausência de um rei e da esperança de um reino forte. Mas justamente, queridos, diante disso tudo, vem a promessa de Deus. E essa promessa de Deus, ela está contida no verso 1, que do tronco de Jessé, um Messias, sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. O Messias viria então da linhagem de Davi, com o direito a reivindicar o reino, e de também reinar, como nos informa Mateus, capítulo 1, verso 1. Ele cumpriria as promessas de Deus, na aliança que o próprio Deus estabeleceu com Davi. Isso está em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, que nós lemos assim: porém a tua casa e o teu reino estão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Deus cumpriria então a promessa que fez a Davi. Da linhagem de Davi sairia um rebento, um renovo. Em Jeremias 23, verso 5, vemos que esse Messias, o Senhor Jesus, daria frutos. Isto é, ele prosperaria e beneficiaria outros. E diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantaria a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. O que nós vemos aqui, queridos, que daquele cenário de aparente desesperança, de devastação, Deus haveria de brotar um ramo, o filho de Davi, da linhagem de Davi. Ele seria então um renovo para o povo. Estamos também hoje inseridos num cenário de desesperança, um caos que se instalou em nossa sociedade, no nosso país, no mundo, e que nós vemos a todo momento nos noticiários, e faz-nos muitas vezes perder a esperança. Mas a esperança do renovo na tua vida, na minha vida, ela está na raiz de Jessé, queridos. Eu queria encorajar você que mesmo diante das turbulências da vida, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, ou seja, a esperança do renovo, ela deve estar fincada na raiz de Jessé. Jesus, o nosso Senhor, aquele que nasceu, viveu aqui entre nós, encarnou-se, que foi crucificado por amor a você e a mim, e ressuscitou e que há de voltar para nos buscar, e que está preparando para você lugar, morada, como nos informa João capítulo 14, versos 3. A nossa esperança, que nos informa em João capítulo 14, verso 3, está neste dia, da segunda vinda do Senhor. Segunda vinda do Senhor. A esperança do renovo, ela está na raiz de Jessé. Ela também está naquele que terá a capacitação do Espírito Santo para governar, como nos informa o verso 2. A esperança está naquele que terá capacitação para governar. O texto é claro e nos informa que a raiz de Jessé teria o Espírito Santo. Teria o Espírito Santo. É aqui que nós temos 7 descrições a respeito do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. O Messias teria isso tudo. O Espírito Santo seria então a capacitação de Jesus para o seu ministério.
desse Messias, desse menino que haveria de nascer. O Espírito Santo seria aquele que daria ao Senhor Jesus, o Messias, o poder e a sabedoria. Ao homem entre os homens, para realizar toda a vontade de Deus. E isso ocorreu de forma pública. Como nos informa Mateus 3, 16 e 17. Quando o Espírito Santo repousa sobre o Senhor Jesus como uma pomba. Na ocasião do seu batismo. Queridos, em 7 descrições aqui do Espírito Santo, no verso 2, descreve para nós o ministério do Messias, caracterizado pela absoluta sabedoria de Deus. Ou seja, o Messias seria totalmente isento de falhas, de erros, e seguramente justo. Ele vem como um renovo na casa de Judá, e sobre ele repousaria o Espírito Santo, descrito aqui com essas palavras. E por causa disso, o Messias então seria chamado e teria o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Queridos, quem é esse menino que haveria de nascer? Ele é da linhagem de Davi, com direito ao trono. Ele teria o Espírito Santo sobre ele, o capacitando para cumprir todas as promessas que Deus havia estabelecido na linhagem de Davi. A esperança do renovo da sua vida, da minha vida, era estar na raiz de Jessé. Está naquele que terá a capacitação do Espírito Santo para governar. E está também naquele que fará cumprir a justiça absoluta em seu governo, como nos informa os versos 3 a 5. Aqui é importante, nesses versos 3 a 5, nós destacarmos a parte A do verso 3, que diz: deleitar-se-á no temor do Senhor. O Messias obedeceria o Pai com profunda admiração. O Messias obedeceria ao Pai com profunda confiança. Esse Messias obedeceria ao Pai e com profunda adoração. Jesus cumpriria a vontade do Pai pela capacitação do Espírito. A segunda coisa está a partir parte B, do verso 3 ao verso 5. O que esse menino faria e fez. Ele seria um rei justo. Como governante, o Messias julgaria o mundo, mas não seria como um juiz comum. Ele não seria como um juiz comum, pelo contrário, os juízes daquela época de Isaías eram juízes corruptos, sujeitos a suborno. Mas este julgaria conforme o conselho da Trindade, e não agirá só, porque diz o texto: ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele está aqui dentro do contexto da Trindade. O verso 4 nos informa então que os necessitados, os pobres, não seriam mais oprimidos, esquecidos por ele, como aconteceu debaixo do governo dos reis ímpios daquela época. Pelo contrário, os pobres, os necessitados, eles seriam amparados, seriam confortados, seriam libertos. Os líderes humanos, eles julgam de maneira injusta, mas o rebento, Jesus Cristo, a raiz de Davi, o broto, que nasce do tronco, se referindo ao Messias,
viria para julgar com equidade, viria para julgar com justiça. Portanto, o seu reino, ele seria caracterizado pela retidão, seria caracterizado pela fidelidade, como se fosse parte das suas vestes, da sua honra, como nos informa o verso 5. A sua justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. A justiça faria parte da sua própria honra, que ele carregaria consigo mesmo. Queridos, a esperança do renovo, ela está na raiz de Jessé, no Senhor Jesus. A esperança do renovo está na capacitação, naquele que terá a capacitação do Espírito Santo para governar. Está naquele que fará cumprir a justiça absoluta do seu governo. Está também naquele que trará um reino de paz e um reino de harmonia. Isso está nos versos 6 ao verso 9. Reino de paz e harmonia. Um rei justo. Um rei justo. Um rei justo, ele só pode garantir a paz. Só pode garantir a harmonia. Só pode trazer paz para o povo. Isso está nos versos 6 a 9. Aqui nós vemos que esse rei justo, trazendo um reino justo, garante a paz para o seu povo. Garante a paz para você e para mim. Para o povo a quem Isaías destina a sua profecia. A nós e o povo que estava lá naquele momento. A violência e o mal não existirão no reino de Cristo. Não existirão no reino de Cristo. Os animais selvagens serão mansos. Até mesmo o mais sagaz animal, o mais mortal deles, não apresentará nesse reino de harmonia e de paz nenhuma ameaça às crianças pequenas, desmamadas, como diz o texto. As condições do império de Cristo serão de harmonia, serão de paz, com base na verdadeira religião. Verdadeira religião. A figura aqui dos animais mais ferozes, predatórios, eles vão viver em paz no reino de Cristo. No reino de Cristo. A maldade, queridos, será, que nós vemos hoje aí, que Isaías também viu na época, ela será completamente extirpada deste reino. Tanto a bravura dos animais selvagens será amansada, quanto a maldade dos homens será aplacada. O que antes era completamente impossível, dada a rivalidade, a disposição para a guerra, agora será perfeitamente possível, porque o Rei da Paz, o Messias, o rebento, governará sobre tudo e todos. Nem mesmo crimes, seja de que ordem for, haverá neste reino. Os mansos da terra que o profeta se refere, são os que vivem em situação de opressão, de abandono, e suportam a injustiça com bondade, sem retaliações, confiando em Deus. Portanto, o profeta, ele pressupõe que a violência será totalmente extirpada, estabelecendo-se a justiça nesse reino de paz, pois o rei fará a justiça triunfar para todo sempre. A Bíblia afirma que neste reino de harmonia e de paz será tudo novo, tudo novo. Isaías 65, 17, 66, 22, Apocalipse 21, versos 1 ao 5, não haverá morte, nem choro, nem clamor, será um lugar de alegria, um lugar de renovo, haverá prosperidade, haverá felicidade nesse reino que está por vir. Queridos, concluindo, vimos que a esperança do povo jamais podem ser superadas pelas aflições da vida terrena. Por mais que tenhamos que passar por aflições, por tristezas, decepções, nós nunca podemos perder a esperança. Nunca podemos perder a esperança.
aquele povo ali estava passando por terríveis aflições. A terra estava devastada por causa das guerras. Aparentemente, não havia nenhuma esperança para aquele povo. E dali, o Senhor Deus trouxe a esperança para o povo, porque Ele cumpre o que promete. Por mais que você tenha que enfrentar tristezas profundas, decepções profundas, lembre-se que a nossa esperança nunca morre. A nossa esperança, ela nunca morre. Deposite a sua esperança na pessoa certa. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Em segundo, se a nossa esperança, ela se limita apenas a este mundo, somos, de fato, os mais infelizes de todos os homens, como diz o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Temos que aprender, queridos, a olhar além das experiências terrenas, passageiras. Aquilo que o Senhor nos prometeu é muito mais importante e seguramente satisfaz todas as nossas reais necessidades. Não pode ser encontrado aqui nesta vida. Não pode ser. Somente pelo Senhor Jesus, na ocasião da sua segunda vinda. E é exatamente nele. E nesta ocasião da segunda vinda, que se encontra a nossa esperança. Se encontra a nossa esperança. O dinheiro não satisfaz isso. O dinheiro não satisfaz isso. A família não pode satisfazer isso. Não pode. O trabalho não satisfaz isso. As oportunidades que procuramos nesta vida não podem realmente satisfazer isso. Ela só será atendida e suprida na pessoa do Senhor Jesus por ocasião da sua segunda vinda. A verdadeira felicidade. E é por esse dia que nós, cristãos, chamados, convertidos, regenerados, justificados, esperamos a segunda vinda do nosso Senhor. Segunda vinda. Uns têm prosperidade, outros não têm. Uns têm alegria e outros não têm. Porém, todos nós estamos diante, queridos, aqui, de uma promessa que quando o Senhor Jesus vier, Ele estabelecerá para sempre um reino justo, e todos nós teremos paz. A nossa esperança está no renovo que é Jesus. A profecia relacionada à raiz de Jessé, ela possui duas perspectivas: do nascimento, quando ele vem inaugurando o reino de Deus entre os homens, e isso aconteceu 700 anos depois. E a sua segunda vinda, é a expectativa na sua segunda vinda, estabelecendo a plenitude desse reino para sempre. Jesus é o Messias prometido. Ele vem estabelecendo a paz entre nós. E é por isso que estamos aqui hoje, nesta manhã, cultuando a Deus, como resultado da obra de Jesus Cristo. Ele reina no meio do seu povo. Ele está no nosso meio. Ele cuida do seu povo. Onde não havia esperança. Onde não havia esperança, Deus renovou a esperança do povo. Se você entrou aqui nesta manhã sem esperança alguma, Deus renova a sua esperança. Diante dessa mensagem, precisamos lembrar que Jesus está por vir. Os sinais estão aí. E nós não podemos perder a esperança. E quando Ele vier, estabelecerá para sempre o reino de paz entre todos nós, longe de todo o mal que o pecado nos trouxe.
Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Se coloque de pé, vamos orar? Senhor, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia ela dura para sempre. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque estamos aqui nesta manhã. Pai, eu peço uma coisa ao Senhor, Pai, que o Senhor renove a nossa esperança em Ti. Que não depositemos, Senhor, a nossa esperança em coisas terrenas, passageiras, mas que depositemos, Senhor, a nossa esperança no Senhor, na sua segunda vinda, onde o Senhor estabelecerá para sempre um reino de paz, de harmonia. Pai, agradecemos ao Senhor por tão grande salvação, por tão grande amor, de o Senhor vir a este mundo, Pai, encarnar-se, seu Filho Jesus Cristo, e sofrer tudo por amor a nós. Agradecemos ao Senhor por tão grande salvação, por tão grande obra em nossas vidas. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos renova, porque o Senhor é o nosso renovo. Renove, Senhor, as forças daquele, Senhor, que está abatido, que está triste, desanimado, angustiado, preocupado. Renove a força desse irmão aqui nesta manhã, Pai. Esse é meu desejo, esse é meu pedido. Louvado e agradecido seja o Teu nome para todos sempre. Agradecidos nós somos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu amado Filho, nosso Redentor e nosso Salvador. Amém. Amém.